Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 54, Aprimoremos. Não extingais o Espírito, Paulo. Saibamos estender os valores do Espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedroços, semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse, quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas, não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupa aflições, ainda mesmo que por agora não saibas agradecer, a estrada de partilha e a tranquilidade e o contentamento envolveram os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva a selva do mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós, outros, o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa, sejamos hoje artifícios sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. É um texto um pouco complicado, pelas palavras difíceis, gente. Eu sou sincera, quando eu leio assim e as palavras são muito complicadas, eu não consigo entender direito. Mas vamos lá. O nome do texto é Aprimoremos. Então, pela pouca compreensão. Hoje realmente foi pouca compreensão que eu tive aqui. Se alguém puder aí, depois me ajuda aí, os universitários. Mas o que dá para entender é que no silêncio, né, as pessoas trabalham em favor do aprimoramento espiritual. Então, ele cita aqui, né, você hoje tem uma rua de asfalto, por exemplo. Aquela rua de asfalto, ela já foi uma rua onde vermes trabalhavam, né? Estava abandonada em prol de... Como é que eu posso falar? Estava ali ociosa, não tinha importância, abandonada, né? Aí vem o homem, através da maquinaria, da inteligência que ele utilizou, passou o asfalto, com o asfalto vem as casas, vem a comodidade, né? Para que você possa passar naquele local sem tanto transtorno. Então, o que ele quer dizer é assim, que no passado nós já estivemos muito pior, né? Em todas as situações, nós já estivemos muito pior. Mas mesmo estando pior, algo trabalhou em nosso favor. E nós não deixamos de trabalhar também. Mesmo que a gente seja um pouco preguiçoso para evoluir, para aprender, né? Para se desenvolver, as coisas ao nosso redor trabalham por nós. Quando a gente se recusa a trabalhar, algo acontece para que a gente dê um passo à frente, né? Algo ao nosso redor. E muitas vezes a gente reclama dos nossos inimigos, a gente reclama daquelas pessoas que a gente não tem muita harmonia, né? Que nos trazem um pouco de desequilíbrio até, mas é necessário, né? Esse movimento, seja de energia, seja de ações, para que você se encontre no meio dessa turbulência e siga, né? Continue progredindo. O ser humano, se fosse por ele próprio, só ele, né? Só o espírito dele, ele ficaria estagnado. Então, é necessário que as coisas se movimentem em volta
para que impulsione ele, para que ele vá para frente. O nosso aprimoramento depende muito do meio que nós estamos. Então, à medida, a gente às vezes se questiona, né? Poxa, por que eu nasci nessa família? Por que eu não consigo ter bons amigos? Por que meu emprego é tão duro comigo? Por que eu me sinto tão mal diante das pessoas? É para incomodar mesmo. O incômodo, ele faz a gente ter que passar por ele. Seja de uma forma branda, tranquila, ou seja mesmo no meio da turbulência. Então, o aprimoramento espiritual, ele não é uma coisa assim, eu leio aqui, eu estudei, eu aprendi, eu já vou praticar. É exercício constante, e esses exercícios vêm em forma de teste, e os testes, por isso que nós estamos, planeta de prova e expiação, né? Esses testes que vêm, são testes que, às vezes a gente fala assim, poxa, eu não vou conseguir passar, nossa, é muito para mim. Aí eu saio de uma e já entro em outra, poxa, Deus não tá me vendo? Deus não vai agir na minha vida? Será que Deus não vai, não é meu pai, é meu padrasto, né? Aí a gente começa a jogar a culpa em Deus, a gente começa a jogar a culpa na família, nos amigos, na má sorte. E na verdade são situações que empurram, né? Vamos lá, você tem que ir para frente, né? Você querendo ou não, as coisas estão acontecendo e você vai ter que se adequar, vai ter que se adaptar. Eu tenho visto assim, desde quando me aposentei, né? Que eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim e agora em diante? Porque sempre eu tinha alguma coisa para fazer enquanto professora, né? Enquanto meu pai estava vivo, enquanto o meu filho morava comigo, eu sempre tinha uma razão para viver. Então eu tinha que ajudar meu pai em alguma coisa, ou eu tinha que estar auxiliando meu filho, né, em determinadas situações. Os meus alunos, né, sempre ali com 30, 60 crianças na mão, e aquelas crianças, cada uma é um problema, é um mundo, né, à parte, cada um com um problema diferente, e eu sempre ali, esse aqui precisa disso, esse precisa daquilo. Quando eu fico postando no Face, né, as atividades que eu desenvolvia com as crianças em sala de aula, eu falo, meu Deus do céu, quanta loucura que eu cheguei a fazer, né? Até lembrei ontem a respeito do batalhão do 3º Maitá, né? Eles vieram na minha sala de aula, 27 policiais de uma vez só, porque eu precisava de polícia na sala de aula para dar referência a alguns alunos que estavam indo para o lado da criminalidade aos 9 anos de idade. Então, não eram todos, mas para atingir aqueles que tinham problema com criminalidade, eu fui colocando polícia na sala de aula. Era para vir 4, veio 27, porque a polícia militar é uma maravilha. Tudo que você pede, eles fazem muito mais do que você pede. Eu tive um comandante que trabalhou comigo lá, o comandante Luiz, ele era demais, o cara era demais. Teve o Major Virgílio, era outro também que era demais, tudo que eu pedia vinha demais. E às vezes era para atingir um aluno na sala de aula, mas eu acabava pegando todos, lógico, que eu não ia trabalhar só com aquele aluno. Então cada um era um universo, era um problema, era uma situação que eu precisava resolver. Aí hoje, se eu vejo o aluno indo para outro lado, aí eu já falo, dói o meu coração, fica parecendo que eu não fiz o suficiente, né? Mas eu fiz, a consciência está tranquila. Aí se o aluno está procurando um caminho diferente, é a escolha dele, né? Mas eu tinha coisas para fazer, então eu aprimorava, eu ajudava no crescimento dessas pessoas. E quando eu aposentei, eu falei, e agora? Né? Eu não tenho, meu pai não está aqui, meu filho está longe, os alunos acabou, eu sou aposentada, o que eu vou fazer? Aí eu peguei YouTube, vamos lá, vamos fazer leitura e tal, e nessas leituras eu jogo no YouTube, algumas pessoas respondem, umas falam, Patrícia, estou te acompanhando, aí outros já falam, Patrícia, isso me ajudou. Aí eu falo, poxa, legal, né? 1 em 10, pelo menos eu estou atingindo, e essas pessoas estão indo junto comigo no dia a dia, aprendendo, porque eu não sou a dona da verdade, que nem eu acabei de falar, eu li o texto, mas tem um monte de palavra aqui que me atrapalhou na interpretação, porque são palavras difíceis, que eu ainda não tenho aprimoramento suficiente para distinguir essas palavras, o que o autor realmente quis dizer. Mas pelo nome do texto, aprimoremos, a gente entende o quê? São situações que são geradas para a gente se melhorar, né? Essas situações que são geradas para a gente se melhorar, elas podem vir de uma maneira branda, tranquila, como elas podem vir também na turbulência, nas adversidades. Então, quando chegou o momento das minhas adversidades, que eu me vi sozinha, porque até então eu estava vendo a adversidade do outro, trabalhando pelo outro, para o aprimoramento do outro, né? Lógico que quando você ajuda o outro, você está se ajudando,
Mas eu não fazia dessa intenção, eu fazia pelo outro. E aí, quando eu me aposentei, eu falei, e agora? Eu vou ficar parada? Se eu ficar parada, eu enferrujo. E se eu enferrujar, eu não cresço, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa para me aprimorar também. Aí foi onde eu encontrei essa saída do YouTube. Aí, ontem à noite, eu fiquei pensando, já há alguns dias que eu tô pensando e tal, né? Aí, eu peguei e falei, não, eu sou professora, gente. Tá me fazendo falta ser professora, né? Eu vou morrer professora, não adianta. Né? Tem uma piadinha que fala, né? Ontem eu estava escutando isso. O homem não sai da quinta série, o homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai do homem. Então eu saí da parte da educação, mas a educação não sai de mim, né? Eu vou pegar essa frase para mim, porque é verdade. Eu não me vejo de outra forma a não ser a professora. Eu me apresento para as pessoas, eu não me apresento como Patrícia, eu me apresento como professora Patrícia. Eu tenho uma verdadeira alegria, é uma coisa assim que tá na veia, falar eu sou professora. O sorriso vem até aqui quando eu falo eu sou professora, né? E não é professora porque eu sei de tudo, não. É porque eu gosto desse nome, professora, né? A que professa, a que traz o conhecimento, a que busca o conhecimento junto, aquela que cresce junto, aquela que se aprimora junto. Quando eu tô dividindo um pouco daquilo que eu leio, que eu estudo, isso vem para mim, isso me engrandece, né? Aprimora meus conhecimentos, aprimora meu estado de espírito, a minha própria evolução. Então é uma alegria você poder compartilhar aquilo que você está buscando, né? E às vezes aquilo que você está buscando, o outro também está buscando. Então, pô, é tão gratificante, né? Crescer junto. Aí ontem à noite eu amadureci uma ideia que estava vindo já há alguns dias, algumas semanas, martelando na cabeça, sonhei com isso, eu creio que a espiritualidade estava trabalhando isso em mim, de abrir um outro canal. Eu já tenho 2 canais, né? Um que é para fazer os estudos mais de obras literárias, né? Voltadas assim para o específico espírita, né? E outros de mensagens edificantes. E agora eu vou tentar, né? Não gosto muito de usar essa palavra, melhor fazer assim. Eu vou fazer um canal sobre educação, né? Então eu quero trabalhar isso em prol do quê? Das pessoas que estão se formando, porque os formados, eu creio que vai ser meio difícil mudar o comportamento, as crenças, né? Porque já fica enraizado ali na formação. A formação do professor está muito defasada. Então, já que eu não tenho condições, ferramenta para mudar a formação de um professor, eu pretendo, não sei se é uma grande pretensão ou não, mas eu pretendo de gotinha em gotinha transformar alguns pensamentos na área da educação. Seja o professor, sejam os pais, ou sejam pessoas que estão voltadas para isso, né, com o desejo de transformar, porque às vezes são pessoas que estão ligadas a ONGs, ao lado social, né, para parar com esse negócio de vitimismo. Criança não é vítima, criança é um espírito que está ali e que precisa de disciplina, que precisa de referência, né, que precisa de ordem. Então eu pretendo fazer aí um canal, o 3º canal que eu vou ter no YouTube, né? Ontem eu estava dando uma olhada lá, não me interessa essas coisas, mas a gente fica feliz de alguma forma, né? Mais de 11 mil visualização nesses canais aí que eu tenho nos 2, né? Eu acho que é juntando os 2, ou é só num canal, não sei, eu não entendo direito. Aí tava lá mais de 11.500 visualizações. Eu falei, eu conheço 150 pessoas, 200 pessoas no máximo, né? Então, se tem lá tudo isso de visualização, poxa, deve ser grande parte de pessoas que eu nunca nem vi na vida. Fico feliz se essas visualizações resolveram alguma coisa, as pessoas refletiram sobre aquilo e tiveram alguma mudança no seu comportamento, aprimorando aí, né, como diz o texto, a sua vida e a vida de quem está em volta. Aí eu falei, não, chegou a hora, eu amadureci a ideia e eu vou começar um 3º canal, que vai ser voltado à educação, para que aquelas experiências que eu tive, que eu sei que deu certo, eu compartilhar com essas pessoas que estão interessadas em fazer uma educação séria, né, voltada para o aprimoramento de crianças, de adolescentes, né, que a gente está precisando. A gente abre um Facebook, por exemplo, ou um Instagram, tem muita piadinha lá, a geração raiz, a geração Nutella. Tem que parar com isso. Essa geração Nutella existe porque nós permitimos que ela existe. Se nós chegamos antes, nós chegamos no propósito de direcionar essa geração. E essa geração ela é mais inteligente, ela é mais vivida espiritualmente do que nós.
Então, por que nós estamos deixando perder essa inteligência, esse desenvolvimento e não aprimorar isso de forma a beneficiar o impulso, né, da nossa, como que eu posso dizer, da nossa geração, né, do nosso contexto de evolução espiritual? Nós estamos deixando perder esses espíritos bons, mais inteligentes, por falta de disciplina, por falta de orientação, né? O Isamitiba, ele falava muito disso. Aquela geração passada que não podia nada, tudo era não, passou a ser muito permissiva. Começou a deixar, né? Já que meu pai não deixava eu fazer isso, eu vou deixar meu filho fazer. Já que eu não tive isso, meu filho vai ter. E nessa da gente ir liberando tudo, porque nós não pudemos nada, nós estamos fazendo essa geração se tornar uma geração Nutella, né? Você pegava uma foto de policial antigo, o policial estava lá com a arma em punho, a cara amarrada. Ah, mas não precisa ser carrasco. Se ele não tiver uma postura mais séria, qual é a visão que o bandido vai ter desse policial? Não tem moral nenhuma. Hoje em dia você pega os polícias no Facebook, principalmente, os caras estão lá lotados de tatuagem, frequenta academia, bota lá os braços fortes, tirando foto, né? Aquela coisa de lado, de frente, a vaidade porque usa uma farda. E não o amor, a dedicação, a seriedade de um cara que vai nos guardar, que vai nos proteger. Então tem que ter o limite das coisas. Não é assim, mas a polícia tem que ser uma polícia que não precisa ser truculenta. Não precisa ser truculenta, pode ser educada, porém séria. Não precisa ser essa coisa de, não, ela tem que estar ali no meio do povo o tempo todo, ela tem que ser do povo. Não pode misturar uma coisa da outra. Assim como um professor não pode se tornar o melhor amigo do aluno, não é assim. Você pode ser amigo do seu aluno, sim, mas sempre naquela coisa, você é o professor e ele é o aluno. O pai, ele tem que ser pai, ele pode ser amigo e deve ser amigo do filho, mas ele é pai. Né? Então o filho tem que estar sempre aqui entendendo que ele deve obediência ao pai. E não o contrário, hoje em dia está assim, filho e pai. O pai fala para o filho não, o filho fala por que não? Aí o pai fica sem argumento, porque ele não tem, né, firmeza de pai, aí ele fica, então tá bom, né? Ele abre e guarda. Então se a gente fizer essas coisas, o nosso aprimoramento vai pro ralo. Porque quem está na frente tem a obrigação de ser referência. Nós estamos preparando o terreno para o próximo. Quando a espiritualidade vai evoluindo, ela vai preparando a gente para a próxima etapa. Nenhum anjo de guarda fica do teu lado só amém, 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 todas as besteiras que você faz. Pode ter certeza disso, o seu anjo de guarda ele tem mais conhecimento do que você, então ele está sempre tentando nortear a tua vida de forma que você aprimore. Peraí, eu falei para você não ir, você não quis me ouvir? Então agora você vai lá onde você quer, filho. O livre-arbítrio é teu. Depois você volta aqui e a gente conversa. A espiritualidade é assim. Eles estão preparando a gente o tempo todo para a gente chegar lá onde eles estão, né? Então nós estamos aqui para aprimorar, para crescer, e não o contrário, não para ficar parado. Então as coisas acontecem, preparam para a gente todo um terreno para a gente se desenvolver, e muitas vezes a gente cruza o braço e fala assim, ó dia, ó céus, ó azar. A gente não aceita que nós estamos aqui realmente para desenvolver esse lado espiritual, né? Então eu espero que eu tenha entendido mais ou menos, né, como o texto mostra aqui pra gente, que tudo tem que ser a serviço do bem, né? E para ser a serviço do bem, nós temos que ter consciência dessa evolução. Temos que ter a responsabilidade de cada ato que nós temos, principalmente como exemplo para o próximo que vem vindo aí. Tá certo? Vamos lá. Vamos tentar não. Vamos fazer o melhor que a gente pode, né? E eu vou embarcar em mais essa responsabilidade aí. Logo, logo, no terceiro canal no YouTube, né? Não é para fazer graça, não é para, Patrícia, grande porcaria, que eu não sou nada, mas o pouquinho que eu puder contribuir com o que eu conheço e que eu acredito, eu vou fazer, né? Então, desde que me aposentei, eu achei que eu ia ser uma pessoa inútil, parada dentro de casa e que nada. Eu tô arrumando mais serviço ainda. E eu espero que cada um de vocês faça o mesmo, porque é gratificante a gente poder fazer e ver o resultado. Ver pessoas se transformando através da sua conduta, da sua fala, do seu conhecimento, que por menor que seja, às vezes é um pouquinho maior do que aquele que está vindo lá depois. E ele vai se nortear através de você. E isso é bom, isso é gratificante, tá certo?